todo paciente com câncer pode usar a vacina contra o Covid? Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nós nos propomos a falar aqui sobre câncer, sobre novidades do tratamento, formas de prevenção, estilo de vida. Meu nome é Glauber Leitão e nesse vídeo nós vamos tratar sobre a vacinação contra o Covid em pacientes com câncer. É seguro tomar vacina? Quem faz tratamento oncológico, quimioterapia ou imunoterapia poderá tomar a vacina do Covid? Inicialmente, é importante nós conhecermos o momento atual. Até aqui, mais de 200 mil pessoas em nosso país faleceram devido à doença do novo coronavírus. A ciência buscou incansáveis formas e de forma bastante rápida procurar saídas para superar essa crise. A principal delas foi a busca de um imunizante, de uma vacina, que pudesse barrar a disseminação do vírus e proteger aquelas pessoas expostas, né, a esse risco. A coisa mais importante quando a gente vai falar sobre vacina e sobre a população que vai ser vacinada, e neste caso aqui nós queremos falar dos pacientes oncológicos, é saber qual é o mecanismo de ação dessa vacina, como essa vacina foi produzida e de que forma ela vai imunizar esta população. A doença do novo coronavírus é caracterizada por uma série de sintomas e sinais que podem ir de um espectro de uma doença praticamente assintomática, onde você não percebe nenhum sintoma, para os quadros leves, onde o paciente normalmente sente uma dor de garganta, uma moleza no corpo, uma fraqueza, até quadros mais graves, chamados de síndromes gripais, onde o paciente normalmente necessita de ajuda para continuar respirando devido ao acometimento do vírus no órgão-alvo que é o pulmão. As informações contidas nesse vídeo são principalmente direcionadas para aquelas pessoas que têm câncer em atividade, seja eles tumores sólidos ou hematológicos, ou ainda para aquelas pessoas, aqueles pacientes que se encontram em tratamento sistêmico, sejam ele quimioterapia ou imunoterapia. Se você já teve câncer, se seu câncer já foi curado e você não está fazendo nenhum tratamento, esse vídeo não se aplica para você. Você seguirá as regras da população normal e deverá utilizar a vacina assim que ela for disponibilizada. Uma questão importante é se perguntar como as vacinas funcionam. Na verdade, todas as vacinas têm um princípio básico que ligam todas elas. Fazer com que o seu organismo previamente reconheça aquele vírus quando você tiver exposição àquele agente. Você vai preparar o organismo para reconhecer e, além de reconhecer, já ter produzido os mecanismos de defesa, não é, contra aquele agente a que você poderá ser exposto. As vacinas, elas se utilizam de partículas ou de vírus inativados para que, uma vez expostas ao seu sistema imunológico, eles possam mimetizar aquela doença. No caso do coronavírus, o princípio é bem semelhante. Atualmente, nós já temos mais de 6 vacinas que que foram aprovadas ou seguem na fase 3 dos estudos clínicos. Algumas delas, inclusive, já estão sendo utilizadas em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós temos 3 principais vacinas que caminham atualmente para aprovação pela Anvisa. As 3 vacinas que me refiro é a Coronavac, desenvolvida em conjunto com o Instituto Butantan, a vacina da Pfizer e a vacina de Oxford, da AstraZeneca. Agora eu falarei um pouco sobre cada uma delas e quais são os principais mecanismos de ação envolvidos. No caso da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, a Coronavac,
ela segue o princípio mais antigo ou mais classicamente utilizado na produção da vacina, que é a utilização de um vírus inativado. O vírus coronavírus, ele é em laboratório inativado através de um processo complexo e, uma vez inativado, ele pode, no organismo hospedeiro, simular a doença, embora, como inativado, ele não vai ter como produzir os efeitos que um vírus in natura iria causar naquela pessoa. Desta forma, uma vez que esse vírus inativado entra em contato com o sistema imunológico, pronto. Daí em diante, o sistema imunológico reconhecerá aquele vírus e produzirá uma série de mecanismos de defesa que vai proteger aquele paciente no caso de uma exposição a um vírus ativo real. A vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, juntamente com o laboratório AstraZeneca, utiliza um princípio um pouco diferente. Nesta vacina, há uma conjugação de um vírus, um adenovírus, que é um vírus de um resfriado comum, que causa pouca reação, juntamente com uma partícula do vírus do Covid, do coronavírus. Juntando esses dois, o nosso sistema imunológico irá desencadear uma série de mecanismos armazenando defesas e fazendo com que, uma vez exposto novamente ou uma vez exposto ao Covid, ele possa reconhecer aquela proteína presente em todos os vírus do Covid e, com isso, combater a doença de uma forma mais eficaz. A primeira delas é a Coronavac, a vacina desenvolvida no Instituto Butantan aqui no Brasil, em São Paulo, juntamente com um laboratório estrangeiro. Essa vacina segue os princípios da fabricação clássica das vacinas, que é a utilização de um vírus inativado, neste caso, o próprio vírus do Covid é inativado em laboratório e utilizado na fabricação dessas vacinas. Uma vez no organismo, esse vírus inativado irá ativar nosso sistema imunológico, fará com que o nosso sistema imunológico reconheça e crie mecanismos de defesa. No futuro, uma vez que nós estejamos expostos ao vírus ativo, nós já teremos todo um armamentário pronto para combatê-lo. A segunda vacina que nós vamos falar é a vacina desenvolvida na Universidade de Oxford, na Inglaterra, juntamente com o laboratório AstraZeneca. É uma vacina que utiliza um vírus chamado adenovírus, vírus de um resfriado comum, um vírus muito simples de ser combatido, associa este vírus a uma partícula do coronavírus, a uma proteína do próprio coronavírus. No organismo, essa partícula ela vai ser reconhecida e vai fazer com que nosso sistema imunológico crie formas de combatê-la. Uma vez expostas ao vírus, de fato, do novo coronavírus, nosso organismo já terá pronto todo um arsenal que combaterá e impedirá com que esse vírus se multiplique e se dissemine para outras células. A terceira vacina que falaremos agora é a vacina desenvolvida pelo laboratório Pfizer. Essa vacina, dentre as demais, é que utiliza um mecanismo mais moderno, onde um RNA mensageiro ele é ligado a uma proteína viral. Uma vez no nosso corpo, todos os nossos mecanismos de defesa são ativados e são armazenados como memória. Quando nós, no futuro, estivermos expostos a um vírus do coronavírus, por exemplo, que vai ter uma proteína semelhante, nosso mecanismo de defesa, nosso sistema imunológico entenderá e criará várias reações para combatê-lo. A esta altura, é importante frisar que os estudos clínicos de fase 3 que embasaram ou embasam a aprovação dessas vacinas para a utilização na população não permitiram ou não incluíram a avaliação em pacientes oncológicos ou que tinham alguma doença crônica grave. Apesar dos estudos não incluírem pacientes oncológicos
o risco de desenvolver as formas graves do Covid são tão altas que justificariam, uma vez que estes pacientes tenham seus sistemas imunológicos ativos e funcionando normalmente, que tais pacientes também recebam a vacina. Os pacientes oncológicos ou que estão em tratamento para o câncer, eles podem ter a integridade do seu sistema imune e, da mesma forma que na população estudada, desenvolver mecanismos de defesa que o protejam da doença. Pacientes que possuem alguns tipos de tumores, cânceres hematológicos, doenças graves do sangue, que alteram o funcionamento normal do sistema imunológico, que podem alterar os mecanismos de defesa e a construção de uma barreira natural contra o Covid, que é proposta por essas vacinas, devem ser advertidos a não tomar a vacina. Por isso é importante que o seu médico, o seu oncologista, o seu hematologista possa lhe dar a orientação correta sobre qual vacina utilizar e qual o melhor momento de ser vacinado. Oncologistas em todo o mundo têm recomendado a vacinação de pacientes oncológicos ou que fazem tratamento oncológico, mas que mantêm a integridade do seu sistema imunológico, evitando assim o desenvolvimento de uma forma grave do Covid, e este benefício supera eventuais riscos advindos da vacinação. A partir de agora, ficamos na torcida para que a vacinação chegue a todas as pessoas em nosso país. Precisamos juntos vencer este grave mal que nos acometeu. E convido a você a continuar conosco no nosso canal, assistindo os nossos vídeos. Se você gostou do assunto, quer sugerir uma pauta, mande para nós o assunto. E compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação com aquelas pessoas que você acha que poderia ser beneficiado. Até breve!